E para finalizar a nossa aula 3, vamos resolver aqui algumas questões para ver como que esse conteúdo é cobrado, tá? Eu passei muitas informações, gente, mas o conteúdo ele é cobrado de uma maneira básica. Você precisa ter noção muito boa de diferença de administração direta e indireta, descentralização e desconcentração, o conceito das entidades da administração indireta, o que é uma autarquia, o que é uma fundação, o nome que se dá para as descentralizações. Então, você tem que pegar isso daí e tornar já normal na sua cabeça, conseguir decorar para você não errar questão sobre isso. Vamos lá para a nossa primeira questão da banca de vocês. Primeira questão diz, isso aqui é uma questão péssima, tá? Horrível. Uma questão dessa daqui a gente entraria com um recurso muito que óbvio, porque ela está horrível. Mas vamos tentar aqui resolver. Assinale a alternativa que não se refere à administração pública direta. Então, ele não quer saber da administração direta. Não se refere à administração pública direta. É o conjunto de órgãos ligados diretamente ao Poder Executivo. Conjunto de órgãos ligados diretamente ao Poder Executivo. Isso aqui é administração direta. Então, ela não é a nossa questão, nossa resposta. Os órgãos na administração direta são pessoas jurídicas de direito público e têm autonomia. Isso aqui está errado, gente. Está errado. Os órgãos da administração direta não são pessoas jurídicas que a gente aprendeu que órgão não é pessoa jurídica. Órgão não é pessoa jurídica. E órgão não tem autonomia. Então, essa daqui está errada. Órgão não são pessoas jurídicas e órgão não tem autonomia. Então, essa daqui está errada. Então, isso aqui não quer dizer, não faz parte da administração direta. Não faz parte. Então, isso aqui já poderia ser nosso gabarito. Não faz parte da administração direta. A administração direta é feita por órgãos descentralizados e autônomos? Direta com órgãos descentralizados e autônomos? De jeito nenhum. Quando a gente fala de descentralização, a gente está falando da administração indireta. Indireta. E se eu estou falando de órgãos, eu não posso dizer que eles têm autonomia, porque órgão não tem autonomia. Então, essa daqui também está errada, que ela também poderia ser o nosso gabarito. São exemplos de órgãos da administração pública direta as prefeituras e suas secretarias, a Câmara dos Vereadores e o procurador do município. Aqui, ok. Tá certo, isso é administração direta, então, como ele não quer sobre administração direta, não poderia ser nosso gabarito. É composta pelos órgãos diretamente ligados aos entes da federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E isso é administração direta, então não poderia ser nosso gabarito. É justamente composta pelos órgãos ligados aos entes federativos, União, Estado, DF e municípios. Então, aqui a gente teria 2 gabaritos. E qual foi o que a banca deu? A banca deu a letra C. Só que isso daqui, a letra B, também está errada, tá? Jamais coloque que órgão é pessoa jurídica e que tem autonomia, que isso não existe. Essa questão aqui facilmente seria anulada. 2. Assinale a alternativa que apresenta uma entidade que faz parte da administração pública direta. Olha só, é uma questão de agente administrativo e ela trouxe algumas básicas, algumas entidades básicas que você precisa saber. Caixa Econômica é o quê? A Caixa Econômica é uma empresa pública. A Fundação Fiocruz, o nome já diz, é uma fundação. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, é uma autarquia. Aí aqui a gente poderia ficar na dúvida entre as Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, e a Receita Federal do Brasil. Como essa daqui, ela tem muita cara de administração indireta, tá? Ela mexe com exploração de atividade econômica, atividade econômica, prestação de serviço, Eletrobras, energia elétrica. Então, aqui a gente, obviamente, seria como administração direta a Receita Federal do Brasil, que ela está ligada a Ministério e a União. Então, aqui é administração direta. 3. A respeito da administração direta, então, direta, é correto afirmar que A. Corresponde a pessoas jurídicas criadas pelos entes federados, cujo objetivo é exercer a função administrativa de forma descentralizada.
Isso não é administração direta, isso aqui é o quê? Administração indireta, indireta. Pessoas jurídicas. Na administração direta não tem pessoas jurídicas, eu tenho uma pessoa jurídica, que vai ser a União, o Estado, Distrito Federal ou o município, e ele vai criar órgãos que não é pessoa jurídica e não tem autonomia. Belezinha? B. Enquanto a administração indireta é composta por órgãos da pessoa política, a administração direta se compõe de pessoas jurídicas criadas pelo ente político. Tá ao contrário, né, gente? Aqui seria, enquanto a administração direta é composta por órgãos da pessoa política, a administração indireta se compõe de pessoas jurídicas. Então, está trocado. Então, estão erradas até agora. C. A criação de entidades da administração direta está submetida ao princípio da reserva legal. Neste contexto, como cada pessoa política possui autonomia para editar suas próprias leis, pode-se afirmar que é possível a existência da administração direta no âmbito de todos os entes federados. Essa segunda parte aqui, ó, tá tudo correto. Cada pessoa política, quem são as pessoas políticas? São os entes federativos: União, Estado, Distrito Federal e município. Possui autonomia para editar suas próprias leis. Pode-se afirmar que é possível a existência da administração direta no âmbito de todos os entes. Corretíssimo, todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, têm sua administração direta, têm seus órgãos. O que está errado aqui? A criação de entidades da administração direta. Não existe entidades na administração direta, tá? Acabei mostrando a resposta aqui, né? A criação de entidades não existe. O que é entidade? Entidade tem personalidade jurídica. Na administração direta, nós temos a criação de órgãos, tá? Então, nós não temos entidades na administração direta. Nós temos a União, o DF, o município e os estados que vão criar órgãos. Aí, nesse caso aqui, nós temos a direta. Se ele cria uma entidade que é para fora, que é uma pessoa jurídica, aí nós já temos a administração indireta. O termo entidade tem personalidade jurídica. D. A expressão administração direta tem sentido bastante amplo, compreendendo todos os órgãos e agentes dos entes federados, quer estes façam parte do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Perfeito. A administração direta é isso. É tudo que faz parte do ente federado, não me importa qual é o poder que pertence, mas faz parte tudo que está dentro do estado do Acre, de qualquer poder, vai ser administração direta. Tudo, é claro que a gente se atrela muito mais ao executivo, né? Mas o legislativo e o judiciário também entra, tudo é administração direta. Então, essa D aqui está correta e é o nosso gabarito. As entidades da administração direta são qualificadas pela doutrina como entidades administrativas, pessoas jurídicas, pessoas administrativas ou pessoas puramente administrativas. Isso aqui estaria correto se eu colocasse aqui um "in", ó. As entidades da administração indireta são isso aqui mesmo. Agora, na administração direta, eu não tenho nem entidades. Então, percebe a diferença de você saber o que é uma entidade, o que é um órgão? Eu não tenho entidade na administração direta. Entidades são quem? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, são entidades com personalidade jurídica. Não tenho entidades na administração direta dentro dela. Então, fica aí a letra D. 4. No que concerne aos órgãos públicos, assinale a alternativa correta. Os órgãos autônomos, então aqui é aquela classificaçãozinha lá dos órgãos públicos, ó. Os órgãos autônomos não são órgãos diretivos, visto que possuem como finalidade definir diretrizes que condizirão às políticas públicas de sua competência. Esse aqui está errado, né? Nossa classificação lá, lembra? Primeiro vem os independentes, os autônomos, os superiores e os subalternos. Os órgãos autônomos, eles estão aqui, ó, na segunda posição, subordinados somente aos órgãos independentes. Esses órgãos, eles são sim diretivos, Então, são órgãos que têm amplo poder, eles só estão subordinados aos indiretos. É visto que possuem como finalidade definir diretrizes que conduzirão políticas, aí já é demais para ele. Quem faz isso? É o órgão independente, tá?
Então, o órgão autônomo, ele é sim diretivo, só que ele não conduz diretriz, ele não define nada político. Quem faz isso é o independente. Mas se você não soubesse disso aqui, dava para matar nas outras. Olha só a B. Órgãos autônomos são os órgãos que estão no topo da administração pública. No topo? Quem está no topo? Os independentes. Então, aqui eu já nem ligo mais para essa alternativa, ela está errada. C. Os órgãos públicos não são pessoas. Olha que maravilha, não são pessoas, mas sim partes da pessoa jurídica que compõem as entidades da administração pública direta e indireta. Ou seja, eles integram a estrutura orgânica das pessoas jurídicas que pertencem. Perfeito, gente. Órgão é justamente isso. Eu posso ter órgão tanto na administração direta como na indireta. Então, aqui, ó, eu pego o estado do Acre, que é uma pessoa jurídica, um ente federativo, e eu tenho órgãos dentro dele. Então, ele é parte de uma pessoa jurídica. Eu pego uma entidade da administração indireta, como, por exemplo, uma autarquia, e essa autarquia vai se organizar. Ela pode criar órgãos? Ela pode. É parte também dela. A autarquia é uma pessoa jurídica. Então, órgãos são parte da pessoa jurídica, seja da administração direta, seja da indireta. Belezinha? Então, aqui, ó, nosso gabarito. D. O CNPJ é suficiente para conferir personalidade jurídica para o órgão público. Errado. Apesar do CNPJ, seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para a administração pública isso aqui não importa. Todos os órgãos têm CNPJ, porque eles precisam fazer compras. Então, por exemplo, lá no meu trabalho, a Polícia Civil é um órgão público, não tem personalidade jurídica. E ela tem um CNPJ, quando vai fazer compra a gente tem que colocar no CNPJ da polícia. Mas não é porque ela tem CNPJ que ela tem personalidade jurídica, não tem nada a ver, tá? Então, ter CNPJ não confere personalidade jurídica para um órgão público. Isso aqui está errado. Os órgãos superiores são órgãos que aparecem acima dos órgãos autônomos e possuem autonomia administrativa e financeira. É errado. Olha onde estão os órgãos superiores. Eles estão abaixo dos órgãos autônomos. Eles estão aqui na terceira posição e não acima dos autônomos. Então, letra E também está errada. Essa questão aqui bem legal. Gostei muito dela. Uma questão de analista administrativo. 5. A administração pública é dividida em administração direta e indireta. São entes que compõem a administração direta. Olha que questão fácil. Empresa pública, indireta. União, direta. Município, direta. Então, essa daqui já não pode ser, né? Só que é direta. União, direta. Empresa pública, indireta. Sociedade de economia mista, indireta. Fundação, indireta. Estados, direta. Autarquia, indireta. Empresa pública, indireta. União, direta. Estado, direta. Distrito Federal, direta. Município, direta. Então, encontramos aqui o nosso gabarito. Todo mundo direto. Estados, direto. Distrito Federal, direto. Autarquia, indireto. E município, direto. Então, aqui nosso gabarito é a letra D. Bem facinho essa questão. 6. Das entidades pertencentes à administração indireta, discorre-se resumidamente sobre as principais características. Então, aqui, características das entidades. Autarquia. Uma pessoa jurídica de direito público, ok. Só pode ser criada por lei, ok. Possui autoadministração se imitando as leis, ok. Exemplo, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência reguladora e é uma autarquia. Então, aqui, ó, está correto, ok. A1, ok. 2. Empresa pública. Pessoa jurídica de direito privado, ok. Criada por lei. Estranho, né? De acordo com o decreto, tá ok, mas a gente sabe que é autorizado. Vamos ver o restante. Possui capital tanto privado quanto público. Aqui matou, não é. A empresa pública, ela tem um capital 100% público. Então, não tem capital tanto público quanto privado. Tá? Então, essa daqui está errada. 3. Sociedade de economia mista. Pessoa jurídica de direito privado, ok. Seu capital é público, submetido ao controle do Estado, podendo realizar atividade econômica ou prestar serviço. Essa parte aqui, ok, ó. Pode realizar atividade econômica ou prestar serviço. É submetido ao controle do Estado, né? Não tem subordinação nem hierarquia, mas tem controle. Seu capital é público, mas também é privado. Aí aqui poderia até gerar uma dúvida, né? Será que ele quis dizer que era todo ou não? Mas aí vem o exemplo.
E a Caixa Econômica Federal não é sociedade de economia mista, é uma empresa pública. Então, está errado isso daqui. 4. Fundação. Pode ser pessoa jurídica de direito público ou privado, certo, né? Quando pública é chamada de autarquia fundacional, por ser semelhante à autarquia, se privada é regida pelo direito civil do que couber. Exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí aqui a banca forçou, querendo que você soubesse que o IBGE é uma fundação, e é uma fundação, tá? Então, aqui eu achei forçação da banca, mas tá correta essa quarta. Então, fica aqui a 1 e 4 correta, letra C. 7. São pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração indireta, criada por lei específica, que possui capacidade de autoadministração. Então, aqui, ó, tá te dando um conceito e vai querer te perguntar qual entidade que está falando. Então, olha aqui, ó, aqui no primeiro ponto a gente já conseguiria matar. São pessoas jurídicas de direito público. Então, aqui a gente sabe que a única que é de direito público é uma autarquia. Só que a banca poderia te cobrar também falando de uma fundação autárquica, né? Criada por lei específica, criada por lei vai ser uma autarquia, que possui capacidade de autoadministração, sendo encarregadas do desempenho descentralizado de atividades. Aí aqui não tem como você errar. Atividades típicas do poder público. Atividade típica só pode ser autarquia. Então, a banca te deu aqui, ó, 3 dicas para você descobrir que é autarquia. Direito público, criada por lei e atividade típica. Então, nossa resposta aqui é autarquia. 8. São características da entidade da administração indireta, exceto. Então, características gerais, né, de todas as entidades da administração indireta, exceto. Possuir personalidade jurídica própria é uma característica, mas ele quer o exceto. Seu regime jurídico pode ser de direito público ou privado, conforme a espécie da entidade. Perfeito, nós temos entidades da administração indireta de direito público, autarquia, e de direito privado, sociedade de economia mista, empresa pública, perfeito. São manifestação da descentralização por serviço, funcional ou técnica outorga. Tá certo, né? Quando a entidade da administração indireta, o Estado cria entidades da administração indireta, ele está fazendo a descentralização por serviço, funcional, técnica, aquela que é por outorga. Quando ele passa para uma empresa privada, a gente diz que é por delegação ou colaboração. Então, são os 2 tipos de descentralização que tem, por delegação ou colaboração, que é para pessoas privadas, e a descentralização por serviço, funcional, técnica ou outorga, que é para públicas. Então, está correto, né? Essa daqui, pública, é serviço, funcional ou técnica. Independem de lei em sentido estrito para serem criadas. Aí aqui está o nosso gabarito, né? Todas essas entidades, elas precisam de lei para ser criadas. A autarquia já vai ser criada pela própria lei e as demais vão ser autorizadas por a lei, mas todas elas precisam, dependem de lei para poder existir. Então, esse daqui seria o nosso exceto, porque está dizendo que independe. E letra E possui capacidade de autoadministração, mas não tem autonomia política para legislar. Correto, né? Todas elas têm autoadministração, mas nenhuma delas vai ter autonomia para legislar. 9. Na classificação dos órgãos públicos, os autônomos são subordinados diretamente à cúpula da administração. Eita. A banca entendeu aqui um pouco errado, né? Quem tá... entendeu errado não, eu que entendi errado, desculpa. Aqui ela tá falando que são subordinados, né? Eu entendi ela dizendo que os órgãos autônomos estão diretamente ligados à cúpula. Está certinho, desculpa. Na classificação dos órgãos públicos, os autônomos são subordinados diretamente à cúpula da administração, certinho. Primeiro vem os independentes, que fazem parte da cúpula, aí vem os autônomos, os superiores e os subalternos. Então, os autônomos, eles estão subordinados diretamente à cúpula, que são os independentes. Tem grande autonomia administrativa, financeira e técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos
com funções de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Seus dirigentes são, em geral, agentes políticos nomeados em comissão. São exemplos de órgãos autônomos. Aí, gente, vem aquela questão que eu tinha falado para vocês lá na frente, quando a gente estava vendo a classificação, e a gente falou do Ministério Público. O Ministério Público, alguns doutrinadores entendem ele como dentro dos independentes e alguns como os autônomos. Aí aqui a banca vem e tira a nossa dúvida. A banca que entende, a banca nosso rumo como Ministério Público, como se ele fosse órgão autônomo. Agora, se você não soubesse isso, daria para matar essa questão como? A gente sabe que os órgãos independentes faz parte da cúpula. Então, quem está no topo dos poderes são órgãos independentes. Então, aqui a gente pega o legislativo. Quem está no topo do legislativo? Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados. Nos estados, vai ter as assembleias legislativas e nos municípios, a Câmara dos Vereadores. Então, no legislativo, todos esses aqui vão ser órgãos independentes. Ó, eles estão no topo do poder deles. No poder executivo, quem é que vai estar no topo? A presidência da República, no federal, o gabinete do governador no estadual e a prefeitura, lá no gabinete do prefeito no municipal. Então, esse aqui é do executivo. E no judiciário, vai estar os tribunais de topo, tá? Então, você sabendo disso aqui, você consegue classificar os independentes. Aí, você vem aqui na letra A. Tá falando Congresso Nacional. O Congresso Nacional tá no topo do Legislativo, ele é independente. Então, eu já excluo essa daqui. Na letra C, tá falando Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados é independente. Na letra D, tá falando Senado Federal, é independente. Quem que me sobrou? Letra B, Ministério Público e Defensoria Pública. Os dois aqui são considerados autônomos. Então, você já vai com isso para sua prova que para a banca Nosso Rumo, Ministério Público é autônomo. 10. Quando o Estado cria pessoas jurídicas, o Estado está criando pessoas jurídicas, não está criando órgãos, está criando pessoas jurídicas, transferindo a responsabilidade pelo exercício de atividades administrativas que lhe são pertinentes, tem-se o fenômeno da. Então, quando o Estado cria pessoas jurídicas, ele está descentralizando ou ele está desconcentrando? Ele está descentralizando. Então, nós temos aqui o fenômeno da descentralização administrativa. Se ele estivesse criando órgãos, nós teríamos a desconcentração, mas ele está criando pessoas jurídicas. 11. A descentralização e a desconcentração na administração pública são ações que objetivam agilizar a prestação dos serviços. Que tipo de descentralização da administração pública se dá por colaboração, ou seja, em que a transferência de serviços se dá por contrato? A gente já viu que a descentralização pode ser de dois tipos. Pode ser a descentralização que são feitas para entidades públicas, e pode ser para entidades privadas. Aí elas recebem nomes diferentes. Quando é para entidade pública, ela vai receber o nome de descentralização por outorga, por a funcional, técnica ou por serviços. É tudo isso aqui o nome que dá, todos são sinônimos. Outorga, funcional, técnica por serviço. Descentralização para entidades públicas. Essa descentralização ela ocorre por lei. Agora, quando ela vai para a entidade privada, ela ocorre por contrato. E ela vai se chamar descentralização por colaboração, ou por, que é o que a banca quer, delegação, tá? Então, aqui se você soubesse que outorga, funcional, técnica e de serviço é a mesma coisa, são tudo sinônimo, você já ia diretamente na letra B de bola, que é o nosso gabarito. 12. No sentido de propiciar maior eficiência à gestão governamental, determinado ente com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, capital exclusivamente governamental, que atua em determinada atividade econômica conveniente aos objetivos do Estado. Então, aqui te deu um conceito que é que você diga qual entidade está falando. Então, maior eficiência,
Personalidade jurídica de direito privado, então eu já excluo a autarquia. Entidades paraestatais, a gente não estudou como entidade de administração indireta. Organizações sociais, também não. Então, só com esse primeiro ponto aqui, ó, pessoa jurídica de direito privado, eu só poderia ter uma fundação ou uma empresa pública. Mas aí continua patrimônio próprio e capital. Falou de capital, gente, está me dizendo qual é o capital? Ou vai ser uma sociedade de economia mista ou vai ser uma empresa pública. Aí, se o capital for exclusivamente governamental, obviamente eu estou falando de uma empresa pública. Se atentem às palavras-chave da questão que você não erra, prova, tá? Então, fechamos aqui a nossa aula sobre organização administrativa. Sei que é uma aula grande, mas você pode rever quantas vezes você quiser. Estudem muito. Pode ser que caia apenas uma questão, mas pode ser que a banca encasque com esse conteúdo. Então, a gente tem que tentar já remediar todas as possibilidades. Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode entrar em contato comigo pelo meu telefone, pelo meu Instagram, que eu respondo todo mundo que manda lá. Tá? Muito obrigada, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!